graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, hoje e sempre. E eu queria convidar você para que nesse momento você abrisse o seu coração e entregasse ao Senhor o seu louvor, entregasse a Ele o seu coração, para que Ele seja dono da sua vida, dono dos seus pensamentos, dono da tua gratidão. Que mesmo por tudo isso que nós temos passado, que o mundo tem passado, Ele tem cuidado de nós. Vamos reconhecer que tudo está no controle das mãos de Deus. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é grande, que a tua santidade, Senhor, é incomparável, a tua justiça, a tua grandeza. Senhor, nós reconhecemos que igual a ti não há outro Deus. Senhor, nós sabemos que o mundo está na palma das tuas mãos, Senhor, que a terra é o descanso dos teus pés. Nós nos reconhecemos assim, Senhor, tão pequeninos diante de ti, tão pequenos, Senhor, diante das situações, mas diante de ti, todos os problemas, Senhor, eles são pequenos. E nós sabemos que o Senhor é capaz, Senhor, de mudar as situações, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Senhor, nós te agradecemos porque a tua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas, Senhor, todas as manhãs. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu infinito amor, pelo teu afago, Senhor, nos momentos de tristeza. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos coloca de pé e nos faz caminhar. Nós confiamos em ti, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe o nosso coração, Senhor. Um coração grato a ti, Senhor, reconhecendo, Pai, quem tu és. Aleluia, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
meu Deus, meu Salvador. Mesmo que a vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Mesmo que a vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Se eu chorar, eu sei, meu consolo está nele que a morte venceu. Se eu cair, eu sei, me levantará na alegria do céu. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Seja bem-vindo ao nosso canal Vida Plena, Vila Galvão. Hoje um dia de grande alegria, porque o Senhor vai nos dar o privilégio de podermos assentar à sua mesa e participarmos da ceia do Senhor. Os louvores foram lindos. Nosso irmão Samuel e a irmã Letícia nos presentearam com esses louvores que eles acabaram de louvar. Glorificaram a Deus, queridos. Eles louvaram a Deus e nos presentearam, nos dando a oportunidade de adorar junto com eles ao nosso Senhor. Quero agradecer ao Samuel e à Letícia e agora nós vamos partir então para o momento da palavra, onde nós vamos continuar então com a nossa ministração acerca da armadura de Deus. Queridos, quando eu falo sobre esse assunto eu me empolgo porque é um assunto muito importante e com certeza vai trazer grandes benefícios para a sua vida espiritual. E a cada vez que eu ministro, eu sou ainda mais enriquecido com essas revelações que estão na palavra de Deus. Amém? Gostaria de te pedir então para que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta aos Efésios. Nós vamos ler então o capítulo de número 6, neste verso 14. Acompanhe comigo a leitura então. Diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Amém.
Vamos orar ao Senhor? Se você puder, feche os teus olhos e vamos fazer esta oração. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por podermos estar na tua presença por intermédio do sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo, e podermos, Senhor, falar deste assunto que está relacionado com a tua armadura que o Senhor deu para nós. É um presente do Senhor, não é mérito nosso. Mas nós recebemos esta armadura porque o Senhor nos ama e quer nos proteger e quer nos dar revelações para que possamos viver o dia a dia combatendo o bom combate, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então nós vamos começar a falar hoje sobre a couraça. Falamos na semana passada sobre o cinto da verdade. Quando falamos sobre o cinto da verdade, falamos que este cinto é relacionado à verdade. Ele é chamado cinto da verdade, porque ele aponta para a palavra de Deus, ele aponta para o Logos de Deus. Logos é uma palavra grega que está relacionada à palavra revelada de Deus a todos os homens. Falamos que esta peça da armadura é a peça mais importante, porque dá sustentação para todas as outras peças. Falamos que era a peça visível, porque nós temos a Bíblia Sagrada, queridos. Ela está sempre conosco, assim como o cinto. Eu só consigo ter o Logos, que é a palavra revelada, se eu andar com o grafo, que é a palavra de Deus escrita. Então eu ando, eu leio, eu medito no grafo para poder ter o Logos e assim receber o Rema que é a palavra específica de Deus. Falamos que esta armadura, esta verdade, queridos, ela nos dava a garantia da vitória, a certeza da vitória no combate, porque, queridos, somente a palavra, somente a verdade. Lá em João 17:17 está escrito: santifica-nos da verdade, porque a tua palavra é a verdade. Somente a verdade de Deus pode nos dar vitória plena, pode nos dar a certeza de que somos abençoados, somos justificados, somos perdoados. Então o diabo, com todas as suas mentiras, ele não terá domínio sobre nós. E hoje vamos falar sobre a couraça. Então, assim como eu te falei na primeira mensagem, todas as peças eram sustentadas pelo cinto. Então a couraça não era diferente, amados. A couraça, ela era sustentada pelo cinto. Então, o que sustenta a nossa justiça é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante, sustenta a justiça de Cristo em nós. Não é tão fácil as pessoas entenderem que são justas. Só a verdade pode nos dar essa certeza de que nós somos justos. Então, para nós continuarmos falando sobre o cinto da verdade, eu preciso definir esta palavra com você, justiça. Então, justiça, queridos, o que é justiça? É a qualidade de estar correto, ou seja, de forma perfeita diante de Deus. Então, justiça é a qualidade de estar certo, na posição correta diante de Deus. Essa palavra justiça, ela nos dá a visão, ela nos dá o entendimento de estarmos na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Então, ser uma pessoa justa é ser uma pessoa que está com a mente sem nenhum tipo de preocupação com relação ao pecado. Por quê, queridos? Porque nós somos justos, somos perdoados. Então, aí às vezes nós perguntamos: quem é justo? Levanta a mão. Se você está aí na sua casa, no trabalho, você que está, de repente, agora visitando um parente, se você é justo, levante a sua mão comigo. Olha aí do lado. Todas as pessoas levantaram a mão? Nem todas, né? Nem todas. Por que não? Porque nem todos se acham justos. As pessoas, elas falam assim: não, nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, não somos justos. Mas, queridos, esta couraça,
ela me dá um entendimento da minha realidade na minha nova criação em Cristo. Eu não posso ficar pensando, eu sou pecador, porque ou é pecador ou é justo. Agora, é claro, nós cometemos ainda o pecado, ainda cometemos falhas, ainda erramos, mas isso não aniquila a justiça que me foi atribuída em Cristo Jesus. Então, se eu cometo pecado, eu vou pedir perdão a Deus em nome do Senhor Jesus e Ele perdoa o meu pecado. Mas isso não quer dizer que quando eu peço perdão eu sou justo, quando eu peco eu sou injusto, eu peco eu sou ímpio, quando eu peço perdão eu sou santo. Não, eu sou justo, eu sou santo. E se porventura eu vier a pecar, eu vou pedir perdão a Deus e Ele vai me purificar para que eu não me conforme com a injustiça. Então, meus amados, eu quero te dizer que esta couraça é uma couraça de justiça que Deus colocou em mim, Deus colocou em você. E um primeiro aspecto que eu gostaria de falar com você era a beleza da couraça. Ah, meu amado, essa couraça era linda, essa couraça era de metal e por ela ser de metal, ela brilhava. Era uma peça que mostrava a força do soldado romano. Eu acho que você já deve ter visto em algum filme, né? Aquela couraça nos soldados, então mostrava, desenhando aqui o peito, o abdômen, mostrava assim a força. O soldado podia até ser magrinho, mas aquela couraça, ela mostrava uma força, mostrava um corpo definido. Então, ela era bonita porque até o mais fraquinho, o mais gordinho, de repente o mais musculoso, todos ali por trás da armadura só viam a couraça. E aquela couraça deixava ali o soldado bonito e ao mesmo tempo mostrava um homem forte. Aquela couraça, ela era utilizada tanto para defesa quanto para ataque. Por quê? Quando o soldado oponente vinha com uma lança, o soldado vinha com uma espada, ou até mesmo eles usavam um martelo de pedra, eles vinham para tentar atingir ali o soldado, então ele estava protegido e aquela couraça impedia que o soldado fosse ferido. E aquela couraça então dava defesa para ele. Mas quando ele estava no ataque, aquela couraça também, ela era um instrumento de ataque, porque o soldado, o exército romano, geralmente, ele ia contra o seu oponente em direção à luz do sol. E aí então você pode falar, mas Eduardo, ir ao encontro inimigo, olhando para o sol, isso não causava um certo desconforto nos olhos dos soldados? Poderia até causar, mas imagina, poderia causar desconforto no soldado romano, mas imagina o oponente dele, porque o sol vinha, batia naquela couraça que brilhava e aquela luz forte do metal, ela ia direto no rosto do oponente e deixava ele completamente cego, e assim dava uma vantagem para o exército romano. Então ela não era só bonita, mas ela também podia ser usada de forma ofensiva e de forma defensiva. Ah, meu querido, essa couraça era linda. O soldado romano, ele usava uma couraça que era como se fossem várias escamas. Eu vou estar te mostrando agora a imagem dela, várias escamas. Então, o que acontecia com essa couraça? Ela ia se autopolindo. Conforme o soldado romano ia andando, essa couraça, um metal, ia ali polindo o outro metal. Então, ela fazia uma autolimpeza. Não quer dizer que o soldado não tinha que fazer a manutenção dela, mas grande parte era feita já durante o combate. Enquanto ele estava marchando, enquanto ele estava indo para o campo de batalha, aquela couraça já ia se autopolindo e assim ficava cada vez mais brilhosa. Meu amado, de que forma nós podemos associar isso à nossa vida? De repente você está falando, Eduardo, em relação a mim, qual é
o propósito dessa couraça que é bonita, que serve para defesa e para ataque? E para mim, qual vai ser a serventia dela? Meu irmão, eu quero te dizer que a justiça de Deus, quando ela foi depositada em seu favor, quando ela foi atribuída a você através da justiça de Jesus Cristo, o que aconteceu? Você ficou lindo diante de Deus. Você, diante de Deus, você é visto como um filho amado, um filho sem pecado, um filho que se apresenta diante dele com a sua posição correta. Você não entra de qualquer jeito na presença de Deus, você entra por intermédio da justiça. Um homem nunca poderia entrar na presença de Deus, porque se entrasse na presença de Deus, seria fulminado por conta do pecado que estava nele. Mas agora a justiça de Deus, ela te propõe um caminho pelo qual você pode entrar na presença do teu Criador com ousadia, com liberdade. Por quê? Porque você é justo. E porque você é justo, você tem uma nova posição diante de Deus. Quanto ao seu andar, meu irmão, quando você anda em justiça, olha, quanto mais você anda em justiça, mais essa justiça na sua vida, ela é reconhecida. E além disso, meu irmão, ela te dá coragem para viver cada vez de uma maneira mais bela diante de Deus. Porque a justiça que você recebe em Cristo Jesus, esta roupa, te dá a possibilidade de você continuar praticando obras de justiça. Então, a justiça diante de Deus, ela já foi satisfeita. Mas e diante dos homens? Quando você anda na plena justiça de Deus, os homens vão perceber isso. As pessoas vão falar assim, olha, aquela pessoa, aquele rapaz é justo, ele compra, ele paga certinho. Olha, ele é uma pessoa correta, se ele der a sua palavra, ele cumpre. Quando ele se dispõe a ajudar alguma pessoa, ele ajuda mesmo, ele não ajuda por interesse, mas ele ajuda por amor. Essa pessoa é uma pessoa que vela pela sua família, pela sua mãe, pelo seu pai. Queridos, isso é uma pessoa justa. Nós recebemos a justiça de Deus e podemos nos apresentar diante dele, mas também diante dos homens. É muito importante que os homens olhem para a justiça de Deus em nós e assim glorifiquem a Deus. Lá em Provérbios 4, verso 18, diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada. Olha, eu vou ler de novo aqui, ó. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Olha que versículo lindo! Em outras versões diz assim: a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Oh, meu amado, então quando nós andamos nessa justiça, a nossa luz, ela vai brilhando cada vez mais. E assim o que acontece? Essa luz, ela agrada a Deus, mas ela desagrada o inimigo. Por isso, nós podemos ir contra o inimigo através dessa luz que vai brilhando. Essa armadura, ela dava para o soldado uma garantia, porque ele sabia que ele estava protegido naquela couraça. E olha o que diz em Provérbios 24, verso 10. Se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, você não pode vacilar, você não pode ser fraco, você não pode ser frouxo no dia da sua dificuldade. Porque se você for assim, a sua força vai ser limitada, a sua força vai ser pequena. Mas, se você se mostrar forte, mostre o seu peito, o seu tórax, o seu abdômen, mostre nessa couraça, ou seja, trazendo aqui para a couraça da justiça, mostre que a justiça de Deus te deixa forte, que a justiça de Deus te deixa valente. Lá em 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Às vezes o diabo vem com seu martelo de pedra tentar martelar essa justiça, tentando penetrar por essa justiça para te mostrar que você é injusto, para mostrar para você que você é um pecador, para mostrar para você que você não tem jeito, que você tem mais é que voltar para o mundo,
que você já tentou ser crente várias vezes, mas em nenhum momento deu certo, então é melhor você ir para o mundo de novo. E ele tenta martelar, e às vezes a tua couraça ela já foi muito martelada. Mas eu quero te dizer que a justiça de Deus, ela é impenetrável, ela é intransponível. A justiça de Deus, queridos, ela não falha. Por mais que o diabo venha martelar contra a sua vida, venha com espada, com lanças, com flechas, vai bater na couraça e vai cair por terra, porque você é justo. E quem disse isso é o Senhor dos Exércitos, Jeová Tsidkenu. O Senhor é a minha justiça. Ele se fez injusto para que você e eu fôssemos justos. Então, nessa primeira meditação que eu fiz com você, eu te falei sobre a beleza da couraça. Olha, meu irmão, essa couraça é linda e ela é uma couraça que me dá uma preparação na batalha, de maneira que eu posso me defender e eu posso atacar. Mas eu quero te mostrar outros pontos também. Olha um outro ponto aqui bem interessante. Essa couraça, ela me dá a condição de me apresentar diante de Deus sem culpa. Por que sem culpa? Como eu te falei, pode ser, meu irmão, que em algum momento você venha a errar. Pode ser que em algum momento você venha a falhar. Mas aí então o que nós fazemos quando nós erramos? Nós vamos lá e pedimos perdão a Deus em nome de Jesus. O nosso pastor Vilmar, meu pastor, ele costuma dar o exemplo, e eu dou todos os créditos a ele, acerca de uma pessoa quando compra uma roupa nova. Você compra uma roupa nova e aí então você sai na rua para passear com essa roupa, aí passa um carro e sabe aquela água que fica parada na rua, no asfalto? O carro passa e lança aquela água na tua camisa, que é uma camisa nova. E aí então o que você faz com essa camisa? Você joga fora ela? O que você faz? Você não vai lá e lava? Você vai lá e lava aquela camisa e ela se torna branquinha, né? Se ela for branca, ela vai ficar branquinha. Se ela for colorida, ela vai ficar limpinha e vai mostrar as cores definidas novamente. O fato é que quando você ganha uma roupa nova e se essa roupa suja, o que você faz? Você lava e ela fica nova novamente. Assim é a nossa justiça diante de Deus. Você pode se apresentar diante de Deus sem culpa. Por que sem culpa? Lá em 1 de João, capítulo 1, verso de número 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Se confessarmos, o que nós precisamos é confessar os nossos pecados. E se nós assim o fizermos, o que vai acontecer? Lá no céu, Deus perdoa os meus pecados. E aqui na terra, Ele purifica o meu coração de toda injustiça. Qualquer sujeirinha de injustiça que esteja aqui, o Senhor Jesus, Ele purifica. Ah, meu irmão, purifica muito mais do que qualquer sabão em pó, do que qualquer cândida. O sangue de Jesus deixa novo de novo. E a justiça de Deus nos é garantida. E eu posso me apresentar diante de Deus sem culpa. Olha outro aspecto aqui que eu preciso falar com você. Sem inferioridade também. Tem pessoas, amados, que elas não querem orar porque elas acham que não tem direito de orar. Elas falam, Deus não vai me ouvir. Deus não quer nada comigo. Eu já fiz tantas coisas erradas. Deus sabe o que eu fiz no verão passado. Então, a pessoa fica com aquele sentimento de miséria no seu coração e ela não se vê digna de orar a Deus. Mas, meu irmão, a couraça da justiça, ela tira esse sentimento de inferioridade. O soldado romano, ele estufava o peito e marchava com firmeza em direção aos seus oponentes, porque ele sabia que ele estava no maior exército do mundo. E o exército romano, naqueles dias, ele era imbatível. E o que a Bíblia nos diz em relação a isso? Lá em Efésios 1, verso 6, está escrito assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Meu querido, essa palavra aqui, olha, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Deus nos fez
favoritos dele, no amado Cristo Jesus. Querido, quando você vai chegando na presença de Deus, Ele olha assim, Ele fala para os anjos, olha lá meu filho amado, meu filho favorito, meu filho lindo, Ele vem chegando, Ele quer conversar comigo, abram os portais para que entre o meu filho, vem meu filho amado, eu quero te receber, quero falar com você. Meu irmão, olha, tem pessoas que às vezes olham para aqueles amigos que são um pouco inconvenientes, né? E aí olham, vê o amigo chegando e falam, ih, aquele amigo não é uma pessoa legal, né? E é meio inconveniente, eu não quero conversar com essa pessoa. Mas Deus não faz assim comigo e com você, não. Nós não somos inconvenientes, nós não somos chatos. Você pode orar de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho uma amada do meu coração que o filho dela fala para nós, olha, minha mãe fala tanto com Deus, minha mãe fala tanto com Deus, ela escreve carta para Deus, ela lê a Bíblia, ela ora, ela prega o Evangelho, ela todo momento está falando com Deus, mas ela não dá um tempinho para Deus. Mas aí então eu brinquei com ele assim, eu falei, olha irmão, a sua mãe ela é agradável a Deus, ela pode ficar diante de Deus 24 horas por dia, que Deus não vai ficar sem paciência com ela. Deus se agrada dos seus filhos que estão na sua presença, porque nós somos favoritos, nós somos agradáveis. Vamos ver mais um ponto que é a justiça. Você está gostando? O que a justiça de Deus faz a meu e faz a seu favor? Espero que você esteja gostando, porque isso é um direito seu, é tua herança, a justiça é uma herança de Cristo para mim e para você. Olha o que diz, nós também podemos nos apresentar diante de Deus sem condenação. Ou seja, olha, lá em Romanos 8, verso 31, e depois também nós vamos ler o verso 34, diz assim, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, quem nos condenará? Ah, mas o diabo tem falado, o diabo é um acusador, o diabo fica falando na minha orelha a todo momento, ele fala que não vai dar certo, ele fala que é para eu retroceder, ele fala que é para desistir dos sonhos, ele fala que eu não mereço. Meus irmãos, mas está escrito, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Quem pode ser contra nós? O diabo? O pecado? Quem? As pessoas que estão falando? O presidente, o governador, quem? Quem é a pessoa que pode falar mais alto que Deus na nossa vida? Quem poderá nos condenar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, meu irmão, nós somos maioria absoluta. Ninguém pode ser contra nós quando nós estamos do lado de Deus. Essa justiça me deixa lado a lado com Deus. Ele é a minha justiça. A Bíblia fala que só quem poderia nos condenar era o seu Filho Jesus. Mas ao invés de nos condenar, o que ele faz? Ele está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Ao invés de condenar, ele está falando ao Pai, olha Pai, ajuda aquele filho, ajuda aquela filha, ajuda aquela família. Olha, eles estão lutando, eles estão perseverando, não está sendo fácil para eles, mas olha, nós não vamos deixar eles perecerem com o mundo, mas eles vão viver cada vitória, porque eles confiam em nós, e eles estão com a couraça da justiça, eles não abandonaram a justiça. Por isso ajuda, Pai, estende a mão, manda o pão, manda a provisão, manda anjo para guerrear em favor deles, dá o auxílio necessário, Pai. Senhor, não deixa esta pessoa desamparada, não deixa a sua descendência mendigar o pão. Oh Deus, em nome de Jesus, manda tantos anjos quanto forem necessários, manda, Senhor, porque eles precisam da nossa ajuda e nós estamos com eles. Se eles são derrotados, o que vão falar de nós, ó Pai? Jesus, ele sabe que eu e você estamos militando em nome dele. E quando o exército de Cristo está, de alguma forma, indo mal,
Oh, a fama celestial não é boa, mas, meu irmão, a fama dos céus, ela nunca esteve tão alta, porque dele é o reino, o poder e a glória, e ele é a nossa justiça. Então não desista, continue, não deixe que nenhuma condenação venha paralisar a tua vida. Olha aqui mais um quarto ponto aqui, olha, um quinto ponto, aliás, né? Nós falamos sobre a beleza da couraça, a disposição para a luta, falamos de nos apresentar diante de Deus agora, então, sem culpa, sem inferioridade, sem condenação. Agora vamos falar também sem medo. Então, agora seria o nosso quinto aspecto, sem medo. Por que medo? Por que nós vamos ficar temendo diante das lutas? Meu irmão, o medo, ele é inimigo da fé, ele se opõe à fé. Eu não posso temer, eu devo lutar. Ainda que a situação seja contrária, eu preciso lutar. A Bíblia diz assim lá em Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, eu não preciso ter medo de Deus. Deus não quer medo, Deus quer reverência e respeito, amados. A justiça me dá uma consciência que eu posso me apresentar diante de Deus com confiança, porque eu posso me apresentar diante dele por conta do sangue de Jesus. Este é um novo e é um vivo caminho que ele nos abriu por intermédio do seu próprio corpo. Hoje nós vamos estar ceando, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz. Nós podemos nos aproximar de Deus. O que Deus espera? Um coração sincero. Ele espera plena convicção de fé e uma consciência que esteja purificada. Não deixe a tua consciência ser de nenhuma maneira, meu irmão, prejudicada por conta do pecado. Elimine o pecado da tua vida. Não é porque nós somos perdoados que nós vamos viver no pecado. Não é porque o sangue nos justifica que nós vamos ficar pecando. Nós precisamos ter a consciência pura e o nosso corpo lavado com água pura. Ou seja, é uma vida de testemunho, uma vida de purificação diária. E isso nós alcançamos por intermédio de uma vida sem medo de Deus. Posso me apresentar diante dele com respeito e reverência, sem medo do mundo, sem medo do diabo, sem medo de pessoas. Meus amados, nós estamos confiantes e sem medo, porque a coragem de Deus vem sobre nós. E com Deus, meu irmão, nós podemos enfrentar o que for. Então a Bíblia nos afirma que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar. Os anjos não podem nos separar, os problemas não podem nos separar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não preciso ter medo, eu não preciso temer a Covid. Eu tenho sim que ser prudente, manter o distanciamento social. Eu preciso ter a higiene necessária para não ser contagiado com essa enfermidade. Porém, eu quero te dizer, eu não quero ser contaminado. Eu estou, às vezes, trabalhando, eu estou, às vezes, indo e vindo. Eu não quero, então, porque eu não quero ser contaminado com esse vírus, o que eu faço? Eu tenho as medidas de segurança, mas eu não vou ficar refém do medo também. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação o que é? Uma mente sã, é uma mente tranquila, uma mente que está consciente da presença de Deus em nós. Então eu quero ir agora para o final desta mensagem, te dizendo também o seguinte, meu irmão. A justiça de Deus, essa armadura, ela é um presente. Ela não é alcançada porque você fez muitas coisinhas corretas, olha, esse ano de repente você ainda não falou um palavrão, ou você não falou mal de ninguém, ou você pagou as suas contas em dia. Não é por isso que agora você se tornou justo.
A justiça é um presente de Deus que nos é dado no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 5, verso de número 17, está escrito assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala que a morte ela reinou por intermédio de um homem, ou seja, Adão. Mas ela reinou até o momento que viria aquele que seria o prometido para resgatar a raça humana. Então diz assim que muito mais, diga para a pessoa que está do teu lado, a morte reinou, mas muito mais, diga assim, muito mais o quê? Muito mais reinará agora a graça de Deus através da justiça, reinando por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo, queridos, muito mais do que aquele que reinou pela morte, muito mais Jesus Cristo reina pela justiça, pela graça, pela vida. E assim, meu irmão, essa justiça que é uma dádiva da graça de Deus. Então, a justiça não é mérito. Eu não mereço ser justo. Você não merece ser justo. Ninguém merece ser justo. Mas nós recebemos a justiça de Deus como um presente. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 14 a 16, vai ser a última leitura que nós vamos fazer agora. Diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Então o soldado romano, ele fazia o seguinte: quando ele voltava das suas batalhas, aquele aroma de incenso vinha pelo caminho. O incenso ele era queimado pelo caminho. Só que aquele incenso, para o soldado romano, aquele incenso tinha cheiro de vitória, porque ele sabia que combateu, que lutou, mas aquele cheiro de incenso que ele inalava, ele se lembrava da vitória que ele havia acabado de obter. Mas para aqueles homens que tinham sido presos, era cheiro de morte. Porque aquele cheiro lembrava da grande derrota que eles tinham tido no combate e agora estavam sendo escravizados pelo exército romano, que era o exército que havia sido vitorioso. Então, meu irmão, nós somos a fragrância de Cristo. Quando pregamos o Evangelho e as pessoas sentem o aroma dessa fragrância, desse incenso que é a pregação, uns recebem o Evangelho e recebem como vida, aceitam, dão crédito, valorizam e recebem a justiça de Deus. E assim são salvos. Recebem essa couraça, assim como eu e você. Outros não. Outros sentem esse cheiro, esse aroma, essa fragrância do Evangelho de Cristo, mas rejeitam, zombam, fazem chacotas. E por isso, o cheiro para eles é cheiro de morte, porque ainda estão debaixo de culpa, de condenação, de inferioridade, de medo, e ainda estão vivendo numa fraqueza que é provocada pelo pecado, e assim colhem dos frutos dessa iniquidade. Mas eu quero te dizer que a vontade de Deus para todos nós, para todo homem, é que todos sejam salvos e todos passem a utilizar a couraça da justiça, que é um presente de Deus, que é para todo homem, para toda mulher, para todo jovem, para toda criatura que crê em Jesus. É um presente para que assim você possa lutar e vencer todas as dificuldades da vida. Amém, amado? Eu gostaria de, nesse momento, te convidar a pegar, então, o seu cálice, o seu pão, que nós vamos consagrar esses elementos e vamos orar. Vamos orar acerca dessa palavra que nós ministramos. Vamos orar consagrando o suco de uva e o pão. Você vai pegando agora
o cálice, vai pegando o pão. Enquanto isso, eu gostaria de fazer uma oração em relação a essa palavra que nós acabamos de meditar. Por favor, curva a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero orar por todo meu irmão, minha irmã, toda pessoa que está ouvindo esta palavra e que ainda não se converteu a Jesus. Senhor, se tem algum de nós que está com sentimento de culpa, de condenação, de inferioridade, de medo, se tem alguma pessoa que perdeu a alegria desta justiça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vem nesta noite, perdoando os pecados, purificando de toda injustiça, tirando da consciência todo o peso, Senhor, tirando esse fardo pesado, tirando, Senhor Deus, esta vergonha da vida deste meu irmão, desta minha irmã. Oh, Pai, em nome de Jesus, resgata esta pessoa do mundo que está agora chorando, que está agora clamando o perdão e o socorro. Pai, socorre agora. Livra esta pessoa da morte, livra esta pessoa do inferno, livra esta pessoa de ser levada como escrava para o inferno, Senhor. Já é uma escrava aqui no mundo e está sendo conduzida para as trevas dia a dia, está em trevas e indo em direção ao inferno. Livra esta pessoa, Pai. Ela está pedindo perdão agora, Senhor. Ela está se convertendo ao Senhor agora e está dizendo que só Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. Pai, em nome de Jesus, perdoa, cura, perdoa e faz desta pessoa uma nova criatura, segundo o teu evangelho, Senhor. Pai, opera, Senhor Deus, um novo nascimento na vida desta pessoa. Quanto àqueles meus irmãos, Senhor Deus, que estão orando, pedindo perdão, renova nesta noite, Senhor, renova. Traz, Senhor Deus amado, neste momento a purificação, renova a santidade, Senhor. Renova o teu Espírito sobre a vida desta pessoa, Pai. E que ela veja, Senhor Deus, a glória do Senhor na sua vida. Ela sinta, Senhor Deus, o gozo dessa justiça. Tira, Senhor Deus, estas vestes de tristeza e coloca sobre ela o manto da justiça, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados, glória a Deus, porque a justiça do Senhor, ela nos foi dada graciosamente por intermédio do sangue de Jesus, e nós precisamos valorizar esta justiça, precisamos exaltar a Deus por essa justiça, porque foi conquistada por preço de sangue. Aleluia. Gostaria de te convidar então agora, você já está com seu pão e seu suco de uva, eu gostaria de ler com você na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 23 em diante, diz assim esta leitura: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, está culpado, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia. Meu amado, estou aqui com o pão, com o suco de uva. Minha esposa Gorete está aqui ao meu lado, participando deste culto ao Senhor. E nós vamos cear agora. Vamos dar graças por este cálice que aponta para o sangue de Jesus e este pão que aponta para o seu corpo. O apóstolo Paulo, ele falou que nós deveríamos fazer isso em memória de Cristo. Discernindo o corpo. Meus irmãos, eu não tenho direito de te examinar, você não tem o direito de me examinar, mas uma coisa é certa: eu preciso examinar a mim mesmo e você precisa examinar a si mesmo. E comer do pão e beber do cálice. Você hoje
descobriu por meio desta mensagem que a beleza da justiça na sua vida é algo incomparável. Você pode viver sem culpa, sem condenação, sem medo. Você pode viver sem inferioridade. Você pode exalar a fragrância deste Evangelho, porque você recebeu a justiça como um presente. Mas não deixe a sua couraça ser suja pelo pecado. Não deixe a tua couraça em qualquer lugar. Não deixe a tua justiça em qualquer lugar. Não abra mão da justiça para fazer o jogo do mundo. Ah, mas se fizeram assim comigo, eu vou fazer também. Não. A Bíblia fala que nós não devemos deixar nos vencer com o mal. Nos vencer do mal, mas vencermos o mal com o bem. Amém? Vamos dar graças, Pai. Eu te dou graças, Senhor Deus, por este cálice. Te dou graças por este pão. Iniciando, Senhor Deus, eu quero te dizer que eu lembro deste pão. Eu lembro do teu corpo, Senhor. Olhando para este pão, eu me lembro do teu corpo, que foi partido, que foi ali ferido na cruz do Calvário, para curar as minhas enfermidades. Cada prego, cada açoite, cada expressão do seu corpo em dor, Senhor, me revela o teu amor por mim. Eu não merecia esse amor, mas eu te agradeço por ele, Senhor, porque aquele madeiro foi marcado, não só por cravos, por sangue, ele foi marcado por amor. Foi um amor tão grande que não tem preço. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Coma do pão agora, meu amado. Vamos levantar o cálice também agora. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo cálice da nova e eterna aliança. Muito obrigado porque neste cálice, Senhor, nós temos a expressão, nós temos aqui, Senhor, a identificação com o teu sangue. O sangue que foi derramado na cruz para perdoar nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça, para nos levar diante de Deus pelo novo e vivo caminho. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beba do cálice agora, então. Gostaria de te convidar a exaltar o Senhor agora. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor se entregou, porque o Senhor demonstrou um amor que jamais fora visto neste mundo, Senhor. O Senhor nos surpreendeu com tantas coisas. O Senhor nos surpreendeu multiplicando pães, curando enfermos, expulsando demônios. O Senhor nos surpreendeu ressuscitando mortos. Mas a parte mais surpreendente da tua trajetória aqui na terra, Senhor, foi a sua morte substitutiva, Senhor. Foi sua identificação com o nosso pecado na cruz do Calvário. O Senhor nos amou e o Senhor nos deixou boquiabertos ao morrer em nosso lugar. Porque tudo que o Senhor fez já era tão bom, Senhor, já era tão bom. Mas o Senhor não parou nisso, o Senhor deu a sua vida por nós. O Senhor nos amou e se entregou por nós, Senhor. Não existe maior amor que esse. Não existe graça maior que essa. Não existe, Senhor, nós nunca vimos e nunca vamos ver um amor maior que este. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome hoje, Senhor. Glórias ao teu nome hoje, amanhã e sempre. Todos os dias da minha vida te louvarei. Todos os dias da minha vida te exaltarei. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor.
Lindo, lindo, lindo e maravilhoso é o Senhor. Glórias, glórias, glórias te damos, Senhor. Exaltado para sempre é o teu nome, grande Rei. Aleluia, aleluia. Irmãos, aqui é só o começo, é só o começo. Eu te convido ainda você continuar por todos esses dias exaltando, glorificando, magnificando o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que bom, meu irmão, que culto gostoso. Foi uma bênção poder estar com você neste domingo. Eu quero te dizer que semana que vem, no próximo domingo, nós continuaremos falando da armadura de Deus. E quarta-feira nós temos um poderoso culto, onde teremos uma palavra do céu para o seu coração. Meu amado, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha sobre a sua vida a consciência da justiça continuamente. E olha, te espero nos nossos próximos cultos, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Se você quiser, compartilhe este vídeo, compartilhe com outras pessoas. Fale a palavra de Deus a elas. Você pode pregar aquilo que você ouviu, ou se quiser repassar esse vídeo, fique à vontade, tá? Os créditos são do Senhor Jesus, tá bom? Quero te abençoar agora. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Amém.